Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para participar com a gente aqui mais uma vez. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimenta_UTI. E juntos, lógico, toda semana a gente está aqui, onde você preferir, no Spotify, no YouTube, né? Onde você se sentir mais à vontade. O importante é estar com a gente, compartilhar os assuntos. E nós também estamos lá no Instagram, no @UTI Informa e Ação. Lá no Instagram você consegue ver os episódios todos que a gente lançou, né? Então, assim, de repente, nossa, será que eu perdi essa semana? Tá lá no Instagram. É mais fácil, né? de você voltar e encontrar, né? Essa cronologia, ver o tema, né? episodiografia nossa. Ver o tema e falar, poxa, acho que eu perdi esse tema aqui, né? Lá no Instagram também, gente, tem o Linktree do UTI Informação. Se você clicar lá nesse Linktree, vai abrir vários links, né? Então tem link para os nossos cursos, para o curso de desmame, de prescrição de exercício, de diálise, de reabilitação em paciente de diálise, Reabilitação da diálise. O livro, né? Tá lá. A gente também tem uma comunidade onde a gente manda sempre material, uma newsletter falando de algum assunto interessante, né? Mandando, às vezes, descontos de coisas, eventos que vão acontecer. E a gente também tem o Apoie-se, que é um nosso grupo, um grupo mais voltado para mandar uma formação mais aprofundada. Então, tudo que a gente debate aqui no Tem Informação, todos os assuntos do mês, a gente faz um compilado, né, de informações mais aprofundadas, com mais detalhes, que a gente usou para montar o episódio, algumas coisas que acabaram assim, né, era informação demais, não dá tempo, a gente manda para lá, né, e manda por lá. Então, quem quiser participar, né, quem quiser ter esse momento mensalmente de formação, é só entrar lá e entrar no nosso Apoie-se e, por consequência, você ajuda a gente a continuar com o nosso podcast no ar, tá bom? E a gente tem mais, então, uma semana aqui, mais um episódio. A gente vai falar de um assunto que ele tem também, né, como vários outros assuntos nossos, né, e eu acho isso muito legal, ele tem se atualizado, né, a gente tem repensado dentro da ciência, dentro da prática clínica, a forma de fazer. A gente já tem um episódio, nós vamos falar sobre traqueostomia, né, quais as novidades, né, as atualizações em traqueostomia. A gente tem um episódio que faz tempo, né, Sancler? Deve fazer bem uns 2 anos atrás. Foi lá no começo, né? Que a gente falou com a Maíra, né? A Maíra é uma fono, ela participou aqui com a gente. E aí a gente voltou para o assunto por vários motivos, né? Mas o principal é porque saíram vários artigos novos, né? E recentes, assim. Parece que deu um boom, né? Um pouco assim de traqueostomia na literatura. Eu acho que porque a gente estava batendo cabeça nas perguntas, né? A gente chegou, estagnou e ficou batendo cabeça o que é melhor fazer com esses pacientes, como é que eu faço para decanular, como é que eu faço para tirar do ventilador mecânico, qual a abordagem mais importante. E aí todo mundo começou a, peraí, tem muita prática e a gente precisa sistematizar essa informação, né? Exatamente, né? Acho que é isso, a gente viu uma necessidade aí de agrupar as informações, de organizar, e aí tem várias coisas super interessantes assim para a gente de dados, mas também para a gente refletir aqui durante o episódio, né? A respeito da nossa prática, de como a gente tem evoluído. Então é isso, gente. A gente hoje vai falar um pouco de traqueostomia, baseado nos artigos mais recentes que saíram. A gente é um assunto que a gente, obviamente, vai usar na prática clínica, porque todo mundo que está em UTI vai encontrar algum paciente traqueostomizado, né? E como o Sancler falou, é um assunto que a gente... eu acho isso, eu acho aquilo, eu faço assim, eu faço assado, né? Então, acho que é um assunto que vale a pena a gente discutir aqui, né?
Exato. E é uma coisa assim, como você disse, é muito comum na nossa prática, muito mesmo. Hoje eu estava no hospital e aí o pessoal falou, não, vai fazer a tráqueo, não vai, depois que fizer, como é que a gente vai fazer? Que tem muito achismo, e aí muito achismo, não estou falando só do ponto de vista assim, o pessoal está fazendo errado, é que às vezes tem falta de construção de evidência científica a respeito, e as pessoas começam a tentar. Inclusive, alguns desses trabalhos recentes, eles falaram, peraí, vamos olhar para o que a gente faz na prática e ver se isso tem ajudado ou não os nossos pacientes, né? Então, não é tão dicotômico assim falar de traqueostomia, esse é um tempo para fazer, esse é o protocolo para tirar, só tiro, você teve sucesso, é igual do paciente entubado, não é assim. Então, a gente precisa buscar um pouco dessas informações e o que é que os serviços têm encontrado mais. E aí, eu acho que... pode falar, se tiver alguma coisa que eu ia... Não, eu ia dar um exemplo, sabe? Que você falou essa coisa da dicotomia, enfim, né? Eu ia dar um exemplo de quando eu me formei, né? Há muitos anos atrás, uma coisa que eu via muito nisso, né? Nessas decisões, era não existia ali um caminho de decanulação direta. Eu não sei se vocês aí também passaram por esse tempo, mas você não decanulava um paciente direto, você era obrigatoriamente diminuía a tráqueo diminuindo. metálica. Exatamente, né? Ia diminuindo o tamanho da tráqueo até chegar na metálica, né? Hoje em dia a gente já não faz isso, pelo menos não necessariamente, né? Uhum. Então, é só porque eu lembrei desse exemplo. É uma mudança da forma de fazer, né? Eu lembro disso. Então, assim, você estava um paciente tracostomizado, uma cânula de PVC, aí você desinsuflava o cuff dessa cânula, aí você passava por uma cânula metálica do mesmo tamanho, uma cânula metálica, 1 ou 2 números menores, uma outra, até chegar na cânula metálica 4, e aí você tira a ocluída, e aí você tirava para fechar. Isso, obviamente, quem viveu essa época, quem ainda faz isso, sabe que isso demora um tempo gigante. E aí o paciente ficava ali, muitas vezes tendo que ser aspirado inúmeras vezes por questões culturais ou por questões de necessidade. E a gente teve uma mudança, que é mais ou menos uns 10 anos aí, a maioria dos protocolos, foi o que a gente conversou aqui nesse episódio com a Maíra, começou a falar assim, peraí, esse fechamento do ósseo do traqueostoma, ele não precisa de tanto tempo e dessa decanulação gradual. Ele pode ser feito de uma maneira mais abrupta. Não estou falando sobre a retirada do ventilador ou da cânula, mas a diminuição a gente poderia tirar. Então, hoje, boa parte dos protocolos de decanulação, eles se resumem a você testar o indivíduo com cuff desinsuflado, testar o indivíduo com uma oclusão e depois a gente fazer a retirada e curativa aqui compressivo no local. Então, tem se caminhado muito para isso. Mas é interessantíssimo, você colocou que essa mudança de paradigma que a gente tem aí. Né? Posso falar outra coisa que é meio polêmica, mas é da minha época, e talvez seja da sua também, que a gente não faz mais ou não deveria fazer, a gente trocar tráqueo. Era da sua época? Vocês faziam também? Se era, Débora, demais. Eu falo isso para o pessoal. E a pessoa fala, mas você é louco. Mas lembrando que a gente teve as resoluções do conselho que vieram depois. Isso eram discussões que a gente tomava a decisão na hora. E, se eu não me engano, a resolução é de 2009 ou 2010 ou 2015, eu não sei quando é a resolução que diz que a gente não faria a troca da traqueostomia. Então, eu vim de uma época que a gente trocava a tráqueo. Tudo que tinha a ver com via aérea, tirando a intubação, era com a gente. E eu fiz muita troca de traqueostomia, porque na época era uma coisa que recaía sobre a gente, sabe? Hoje em dia eu não faço, não oriento ninguém a fazer, porque a gente tem um respaldo legal disso. E eu acho importante porque trouxe uma das coisas que as novas evidências têm mostrado, que esse processo de decanulação ou de manejo da traqueostomia, ele é multidisciplinar. Não é só nosso. Então, foi numa época que a gente tomava todas as decisões. A gente, muitas vezes, não tinha fono dentro da unidade, a gente que decidia se o paciente estava deglutindo, a gente que ocluía, a gente que tirava, a gente que fazia o curativo, a gente que trocava. Então, era um negócio meio que uniprofissional. Hoje, a gente já tem um cenário muito mais uniprofissional. Você tem o físio, você tem médico, você tem enfermeiro, você tem fono, você tem nutricionista, você tem um monte de gente, e é isso que a evidência mais recente tem mostrado, que você precisa de um protocolo que envolva todos esses profissionais para você ter um maior sucesso. Exatamente. E aí a gente vai falar, então... E eu, particularmente,
se puder passar longe de uma cânula metálica, isso desde a época que se usava, eu nunca gostei, porque eu acho que ela é uma cânula altamente retentora de secreção, ela oxida e etc. Então, eu acho que a vantagem de você limpar a endocânula faz com que você tenha mais complicações. Eu acho que não vale, tá? São parênteses da minha opinião. Ninguém pediu, mas eu falei. E aí a gente vai falar em cima de basicamente de 2 artigos, né? Depois eu queria no final trazer mais um artigo, mas basicamente de 2. Um é da França, né? Foi publicado por um grupo lá da França, né? E o outro é daqui da América do Sul, né? Eu ia falar América Latina, não sei, mas da América do Sul. E aí a gente tem vários pontos, né? Acho que a gente podia falar alguns dos que a gente achou mais interessante, né, Sancler? O que você acha? Mas ele basicamente, assim, não sei se eu pudesse resumir, ele basicamente dividiu em 2 grandes pilares, assim, né? Ou a gente poderia dividir em 2 grandes pilares, né? Que são as coisas que eles trazem a respeito dos cuidados, né, de manutenção, digamos assim, da via aérea, né, e manejo os dia a dia, né? Isso, manejo dia a dia, e os procedimentos de desmame, né, então, mais ou menos, está nesses 2 grandes pilares aí, a maneira como essas novas informações foram agrupadas, digamos assim, né. E aí, por exemplo, né, quando a gente fala na parte do manejo e de cuidados ali com a cânula, né, com a traqueostomia, eles colocam a monitorização do cuff, né, então eles reforçam a importância, né, da gente monitorar o cuff, né, algumas vezes ao dia. Ele fala sobre usar, né, o manômetro, né, manual, que né, basicamente todo o Cafômetro mesmo, né? O cufômetro mesmo, mas ele também já abre um certo espaço, assim, né? Ele já fala alguma coisa sobre os sistemas de regulação automático. Vocês já tiveram aí? Eu nunca tive. Eu vi uma vez no congresso, Débora, tinha uma época que eu tinha uma linha de pesquisa de iniciação científica que a gente avaliava mensuração da pressão de cuff, e aí você tinha alguns trabalhos que falavam, e num congresso eu fui apresentar um dado sobre a avaliação da pressão de cuff, e aí tinham lá. Então, ele fica lá um balonetezinho assim, ligado no dispositivo, e ele faz a mensuração seriada, e caso seja necessário, ele aumenta ou ele diminui a pressão do cuff. A gente tem trabalhos que mostram vantagem e outros que mostram, tipo, indiferença. Aí você entra numa relação de custo-benefício, né? É isso que eu ia falar. A gente testou um tempo aqui no hospital. Ele é interessante, a gente, né, algumas questões, assim, mas tem a questão do custo, né, principalmente, que obviamente aumenta bastante o custo, né? Mas é isso, o importante é monitorar esse cuff do paciente, né? E aí, monitorização da pressão de cuff é uma coisa bem legal, que a gente tem, assim, trabalhos que fizeram monitorizações em excesso, eles não mostram benefício, porque toda vez que você mensura a pressão de cuff, você tem um certo escape no final. Então, eles mostram que se você faz inúmeras medidas ao longo do dia, você tem uma tendência a ter, geralmente, pressões de cuff relativamente mais baixas. Então, hoje, fica ali algo em torno de 6 horas, né, 4 medidas ao dia, alguns até mais conservadores, 3 medidas ao dia, mas não muito mais que isso. E após a medida, existem algumas recomendações indiretas de você deixar a pressão de cuff dentro da margem, um pouquinho mais próxima do limite superior, sem ultrapassar, porque na hora que você for tirar, você vai ter um leve escape. Uma coisa que eu queria só colocar aqui, Débora, uma observação, você falou na importância de se ter, principalmente se for disponível a pressão de cuff, é que muita gente nem sabe quais são as outras alternativas que a gente tem para mensurar ou manter pressões de cuff dentro de parâmetros não muito altos ou não muito baixos, né? Se eu não tenho um cafômetro, a gente tem uma técnica, que é a técnica da ausculta traqueal, que é a técnica de oclusão mínima de volume, que você deveria colocar o seu estetoscópio aqui, desinsuflar e insuflando lentamente o cuff. Quando você parar de ouvir o som passando na região da traqueia, é que você alcançou a pressão ideal. Essa técnica, durante muito tempo, ela era a técnica usada como padrão para fazer os estudos comparativos de cafômetro e etc.
Então, é uma alternativa para aqueles que não têm a pressão de campo. O que não podemos fazer? Quantidade em seringa. Eu vou botar 20, eu vou botar 10, eu vou botar 5, porque aí cada traqueia tem uma mecânica diferente, né? E ela pode ser que seja muito, pode ser que seja pouco. Geralmente, 20 ml de ar de uma seringa daquela dentro de uma traqueia, dentro de um cuff, é muito na maioria das vezes, né? E tem um trabalho muito legal, vou colocar ele no Instagram, é antigo, sobre a palpação digital. A pessoa palpa o balonete guia e fala, acho que tá bom, ou acho que não tá. Geralmente quem faz palpação é quem não tem o cafômetro. Como é que a pessoa sabe que tá bom se ela nunca aferiu a pressão ideal daquele paciente? Então é confiar muito na sensibilidade palpatória de uma pessoa, essa pressão digital aí. Exatamente. Aí outra coisa que, né, faz parte do nosso dia a dia, que eles trazem, é a parte de umidificação, né, que ele reforça, né, como essencial, né, manter a umidificação, né, desses pacientes. Então, o uso, né, e alguns lugares tem específico, outros lugares não tem, né, mas de alguma forma aí a gente poder oferecer isso para os pacientes é um ponto-chave também, né? E isso é tão legal, Débora, você está falando, né, que tem equipamentos específicos, você pode ligar lá o umidificador e aquecedor, a gente sabe que isso envolve gasto, aumento do risco de colonização por bactérias e tal, e no mercado existem os filtros, igual a gente usa o filtro HME, e tem até, já vi algumas pessoas usando adaptações com o próprio filtro HME para o paciente traqueostomizado em ventilação espontânea, mas existe no mercado o nariz artificial para traqueostomia, que são filtros pequenininhos. Eu tinha um aqui, porque eu levei para a universidade. E o que eu queria compartilhar com o pessoal é assim, procure um filtro desse. Procure você como pessoa ou como equipe. E você vai ver como um filtro desse é barato perto do que ele consegue oferecer para o paciente. Filtrozinho pequenininho, tem um pitoquinho para colocar oxigênio auxiliar, ele capta calor e umidade da exalação, é um filtro passivo e devolve isso para o paciente e custa, sei lá, R$20, R$30. Então, para um hospital que ainda consegue comprar isso em larga escala, seria necessário que a gente estivesse pensando nisso. Porque o que a gente tem visto é umidificação com ar comprimido e às vezes com copo vazio, ressecado, ou com copo muito cheio, com líquido no circuito, condensado no circuito da oxigenação. A gente tem que fazer da maneira menos prejudicial para o paciente, mais adequada, né? E outra coisa que entra nisso, né, que a gente também às vezes não tem disponível, não vê tanto, é a aspiração subglótica, né? Que ele também própria tráqueo, né? Recomenda, né? Ele traz como uma recomendação fortemente feita aí para pacientes que, enfim, né, que estão traqueostomizados em ventilação mecânica, pensando na incidência de PAV, né? A gente também não tem sempre, mas acho que é uma questão que quando a gente tem, a gente gosta bastante. Eu já trabalhei muito com tubo de aspiração subglótica e já trabalhei, mas pouco com tráqueo de aspiração subglótica. Mas, pô, é super interessante, porque muitos pacientes que ficam traqueostomizados por longos períodos têm muita relação isso com questões de consciência, neurológico, e aí eles prejudicam uma das coisas que a gente já coloca, que é a patência da via aérea e proteção da via aérea. Então, se você tem isso, você diminui substancialmente aí a capacidade desse paciente de broncoaspirar. Exatamente. E ele fala um pouco da recomendação da aspiração, né? Da remoção de secreção através da aspiração para esses pacientes, né? E aí eu não sei se você tem alguma coisa muito diferente, porque a gente também gravou há um tempo, né? Pouco tempo até, sobre a aspiração. Não sei se tem alguma coisa muito diferente, mas acho que a ideia é a mesma, né? A aspiração só se for necessário para aquele paciente, né? Mais alguma coisa? E aí eu acho que não, o que eu queria compartilhar é uma coisa de percepção do dia a dia. Os pacientes traqueostomizados, parece que as equipes elas vêm com mais vontade ainda de aspirar, com mais frequência de aspirar esses pacientes. Então, assim, já tem tanto paciente traqueostomizado que nunca precisaria de uma aspiração, com tosse às vezes eficaz, que é por outro motivo. Pô, eu lembro uma vez falei, aí o pessoal aspirando, eu falei, pega assim, mexe. Aí quando mexe na traqueostomia, o paciente, pá, secreção lá longe. Não, tá vendo? A tosse é eficaz. Então a gente tem que usar os mesmos critérios de necessidade mesmo, extrema, de que esse paciente precise ser aspirado,
para que a gente aspire, porque senão a gente vai ficar aspirando um paciente que está mais suscetível à infecção, à lesão de via aérea, que é o que acontece com os pacientes. Um dia ele está sangrando, um dia não está na tráqueo, de tanto esse paciente ser aspirado. Só quando necessário. Não, você estava falando, estava pensando nisso, né? Às vezes você vê aquele paciente que tossiu, já saiu, né? Tá aqui até na roupa e o povo tá entrando de novo com a sonda, né? Aquela secreção veio aqui, ela faz um barulho assustador, há de se convir que fica aquele barulho aqui. Às vezes você pega uma gaze e você limpa aquela secreção que está aqui, o barulho some 100%, tanto o som pulmonar, quando você ouve na ausculta, quanto aquele barulho aqui fora da traqueostomia, porque a tosse é eficaz, só que aqui ele não consegue tirar. Aí, quando vê essa secreção aqui, muitas vezes já estou calçando uma luva para entrar com uma sonda. Aí, por favor, não, gente, é quando necessário. A aspiração de rotina não existe nem para os pacientes traqueostomizados. E aí, soma tudo isso. Ah, mas meu paciente tem rolha. Não faça aspiração de rotina, evite infecção, aquecimento e umidificação. É isso que vai fazer o seu paciente não ter rolha. Tá? Não tem outra mágica. Eu só queria falar mais uma coisa, que eu acho que entra aqui mais ou menos nessa linha, que é a troca da cânula, né? Ele traz, né, que a primeira troca de cânula não deve ser feita antes de 7 a 10 dias, né? Enfim, né, ao menos numa urgência, de repente pensar até em entubar, né, esse paciente, né? E aí eu não sei, aqui a gente tem isso como rotina, a gente até põe uma plaquinha assim um aviso de cuidados, mesmo, né? Um aviso no leito falando traqueostomia recente, a data. A gente na maioria das vezes, né, opta por entubar, né? Então tem lá esse aviso assim na porta do paciente, né? E é interessante isso porque as chances de lesão traqueal, a chance é muito grande quando você faz isso recente. E outra é que o tempo de cicatrização da parede do traqueostoma, do subcutâneo aqui, ele não é o suficiente ainda e você pode ter muita chance de falso trajeto. Não sei se você já viu algum acontecendo na sua frente. Uma vez eu lembro que o paciente teve uma parada e aí viram que a cânula não estava no lugar, traqueostomia recente, foram passar uma outra cânula, fez um falso trajeto, quando ambusou o paciente, fizemos subcutâneo todinho, porque fez um falso trajeto. Então, assim, imagina se você cortar a traqueia hoje, ela abre, amanhã se você tira, a tendência dela é fechar, e aí você não necessariamente consegue passar de novo, que é por isso que fica, para alguns cirurgiões, aquela cordinha, né? Eles dão um ponto e deixam a linha para fora, aquela linha para esses primeiros dias. Caso você tenha a perda da traqueostomia, com aquela linha você consegue abrir para passar uma novamente, se acontecer acidentalmente. Mas posso compartilhar uma coisa, né, que aconteceu comigo de um tio meu de consideração? Ele foi traqueostomizado, tinha essa cordinha deve ser tirada, né? Esse fio, teoricamente, tem que ser tirado, porque depois de um tempo você já tem a cicatrização. E ele foi para casa, botar o cânula metálica, ele ficou no home care, e ele muito pigarro, traqueostomizado. E não melhorava. Quando fez uma broncoscopia, a linha entrou na traqueia e aderiu na parede da traqueia. Olha só. Aí, por via broncoscópica, teve que ir lá e puxar a linha de dentro, e já tinha meses que tinha feito a traqueostomia. Que coisa. Nossa. Então, evitar trocar é importantíssimo nessa fase recente, lembrando que nós não trocamos, vamos discutir a tomada de decisão, mas nós não trocamos, trocamos na época que, né, nos convinha fazer isso. Você gostava? Eu gostava, eu achava legal, sabe, Débora, naquela época, mas hoje em dia não vejo mais essa necessidade de fazer esse tipo de coisa. Acho que é isso, a gente não sabe lidar com os problemas que podem acontecer, então a gente não tem que fazer mesmo. Uma lesão arterial e etc. Tanta coisa ali que... Que mais? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Ele fala um pouco sobre uso de válvula de fala, né? É uma realidade aí para vocês? Não, super raro. Confesso, super raro mesmo. Também. Nos hospitais que eu já passei, no que eu fico, é raro. E é uma coisa que cresceu muito, né? E que ele traz com muito peso, assim, né? Inclusive dentro do fluxo, né? Inclusive dentro do fluxo cara, de né? descontinuidade. Assim, muito cara. Ela é cara, né? Diferente do, por exemplo, do filtro, né? Que você estava falando, que é uma coisa mais baratinha e que aí eu concordo, assim, não deveria ter motivo para não ter disponível em todos os hospitais, né? Mas ela é um pouco mais cara, não que eu acho que
que justifica não ter no hospital, né? Mas ela é uma coisa mais cara, mas ela tem se mostrado, assim, ter muito benefício, né? Então, eu acho que a gente deveria repensar como, né, enfim, gestão, equipe, a necessidade dela ali para os pacientes, né? Porque antes eu lembro, assim, quando eu vi a primeira vez, há muito tempo atrás também, ela realmente a gente pensava nela só como uma válvula de fala, né? Só quando o paciente, a gente queria pôr o paciente para falar efetivamente, né? Mas você não hoje pensava nela como processo de desmame da cânula, né? Transição para decanulação. E muito de comunicação também, né? Quando hoje a gente já entende, né? Acho que foi no Copat que eu fui aqui o ano passado, teve uma aula assim incrível de um fonoaudiólogo a respeito de válvula de fala, e ele falava assim sobre a questão de restaurar a pressão subglótica, né? Ajudar na força de tosse, reduzir o risco de aspiração. Foi uma aula muito boa, assim, e ele mostrou como cresceu, né, assim, a importância dela visando fisiologia, trabalhos que a fono pode fazer. Eu achei muito interessante, assim, então acho que é uma coisa que a gente talvez deveria se debruçar, assim, pensar, por exemplo, sei lá, um hospital que tem muita tracostomia, né, se na sua UTI tem direto paciente tracostomizado, eu acho que talvez possa, sei lá, economizar em outra coisa, né? Exato. Eu acho legal que ela tem sido descrita como parte do processo, né, Débora? Então, quando você bota a válvula de fono, de fala, a resistência que você impõe ao sistema, você faz com que, eu vou usar um termo que é errado, a gente já discutiu isso, como se você treinasse. Treinasse o quê? Treinasse todo o sistema para reaquisição de uma ventilação que fosse mais independente. Então, se você quer, em um momento, decanular o seu paciente, ela é uma excelente alternativa para isso, porque como a gente disse aqui, desinsufla o cuff, oclui e tira, tem um pedaço entre esse que nem sempre é linear. E a válvula de fala, ela tem um papel super importante nisso, nessa reaquisição da independência ventilatória, de aglutição e de fonação desses pacientes. Acho que ele fala em algum momento também sobre o teste do azul, né? E essa parte de avaliação, né? Avaliação da deglutição, né? Da deglutição do paciente também, né? Então, acho que é outra coisa, né? A gente não vai se debruçar aqui, porque não é tanto a nossa área, né? Mas é outra coisa também que eu vi bastante em alguns congressos recentes que eu fui, sobre a importância de desinsuflar o cuff, né? De fazer esse treino, acho que mais rápido, porque é isso, acho que há 10 anos atrás a gente demorava muito para desinsuflar o cuff do paciente, né? A gente tinha muito medo de desinsuflar. E desinsuflava e fazia o teste, ou seja, eu fiquei um tempão com a traqueostomia e eu quero que na hora que eu desinsufle ele já esteja pronto, né? Não faz sentido, é muito pelo contrário, você tem que começar a desinsuflar antes para treinar. Mas ele pode broncoaspirar. Trabalho multidisciplinar, se tem condições. Eu lembro que a Maíra falou muito disso no episódio, que não é só com o azul que ela determina se o paciente tem capacidade ou não de deglutir. Ela faz vários testes diretos e indiretos na região da deglutição, sem precisar necessariamente do azul. Então, é muito pontual o azul, né? Então, mas a gente tem que investir nessa avaliação, e concordo com você, quanto mais precoce, e a depender da sua unidade, né, Débora? Você tem uma unidade que os pacientes são de longa permanência, que são muito tracostomizados, você tem que ter uma equipe para começar a lidar com isso lá no começo da ventilação mecânica. Não, na minha UTI quase ninguém é tracostomizado. Tudo bem, eu acho que talvez a sua equipe não precise investir tanto nesse procedimento precoce, porque não é a sua realidade. Mas para quem tem esse tipo de paciente, vale a pena. Exatamente. Outra coisa que ele fala, antes da gente ir lá para o desmame, né, ele fala sobre a verticalização, né? Achei interessante ter trazido esse ponto, assim, né, de pensar também nessa parte para os pacientes, né, colocar faz mais parte, sentado, né, em poltrona, no ortostatismo se der, né, para pensar na posição vertical como uma ajuda mesmo, né, para a mecânica respiratória, para a coordenação da deglutição, né. Então, achei legal ele trazer essa parte da reabilitação
mais funcional, verticalização, enfim. Senão a gente vai estar testando com aquele paciente lá deitado, tronco fixo, áreas de dependência muito grande do pulmão, e tudo isso se torna muito mais complexo. Exatamente. E aí, como você disse, eu acho que a gente pode, né, direcionar também agora, também tem se estudado como é que se a gente deveria fazer esse desmame para decanulação. Né? Esses pacientes que são traqueostomizados e que na maioria deles são pacientes de ventilação mecânica prolongada, né? E aí eles vão muitas vezes para unidades específicas, né? Como um dos trabalhos fala sobre isso nesse tipo de unidade. Como é esse processo? E aí essas etapas que a gente está falando é o que tem aparecido mais. A gente tem entendido que o protocolo não é fixo, não existe um protocolo padrão para todo mundo, não é assim, tipo, a gente vai ocluir só tanto tempo, a gente vai decanular com tanto tempo, mas eu tenho que avaliar essa capacidade de progressão que envolve algumas coisas. A capacidade de ventilar bem com o cuff desinsuflado, a capacidade de ventilar bem com o cuff, com a cânula ocluída, e aí entra deglutição, entra via aérea pérvia, a força para tosse, inclusive em parâmetros mais altos do que a gente usa para a extubação. Então, lá na extubação, a gente usa 60 de pico de fluxo. Esses trabalhos têm mostrado para decanulação algo em torno de 100 litros por minuto de pico de fluxo. Então, eu obedecendo essas etapas, eu consigo identificar de uma maneira mais adequada o meu paciente que está apto a decanular. Então, o que eu acho legal é que hoje o direcionamento nós precisamos de um protocolo que integre essas coisas todas, principalmente avaliação de deglutição, de via aérea pérvia e capacidade de tosse. Aí a gente está podendo discutir qual é o momento ideal de tirar a cânula desses pacientes. E alguns trabalhos, eles fizeram de uma maneira interessante, fizeram estudos do que era na prática. Então, como é que é feito aqui? E foram identificando, e esse eu estou citando aqui pontos que são comuns à maioria dos locais. Sabe o que eu pensaria? A gente fala muito isso aqui, né, Sancler, que a ideia é você ter um protocolo que é a base, né? Então, como você falou, esse protocolo ele não deveria necessariamente dizer assim, oclua por 4 horas, né? Mas ele deveria te dar os stepwise, né? Os steps mesmo, né? Então, assim, o que avaliar com ele ocluído e o que é bom, né? Que pode ser com 4 ou com 24. Exatamente. Então, assim, a gente deveria ter um protocolo para a gente não esquecer, né, das questões que são fundamentais, né, mas não necessariamente, que é o que a gente fala da reabilitação, né, o protocolo ali serve para te lembrar que, olha, você tem que progredir, né, se ele sentou, agora o próximo passo é ficar em pé. Agora, assim, por quanto tempo você vai fazer isso, né, se você vai treinar com ajuda, sem ajuda, aí você começa a individualizar, né, mas eu acho que é uma questão muito importante, assim, você ter minimamente um protocolo pensando nesses pacientes traqueostomizados, né? E aí, eu não sei se você quer trazer outra coisa antes, mas eu queria falar a respeito do desmame da ventilação desses pacientes. Sim, você quer colocar alguma coisa antes? Não, pode ir, porque depois eu quero comentar uma coisa, mas é lá para na hora da decanulação também. Tá, porque eu acho que como muita coisa, depois que surgiu o Instagram, a gente virou torcida organizada, né? E virou aquela coisa de polos, né? Você vai brigar por ele, né? Exatamente. Porque assim, vamos, né? Lá quando a gente começou, né? Então, sei lá, eu há 16 anos atrás, eu lembro que existia uma corrente muito forte e a imensa maioria das pessoas faziam assim, que era, esse paciente está na ventilação, tracostomizado, vamos tirar aos poucos, né? Então a gente tirava, sei lá, 2 horas, aí voltava ele para o ventilador. Isso. Aí à tarde a gente tirava 2, 3 horas, voltava. A ideia, aí, enfim, né? Se a gente pensar mais recente, né? Principalmente olhando para o Instagram, veio assim uma corrente de isso é um absurdo, não se pode, que absurdo se você volta o paciente para o ventilador sem ele precisar, né? Então, assim, se ele está aguentando ficar fora, por que você vai voltar?
E assim, eu vou te falar que eu nunca gostei, eu concordo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa estratégia de tira e volta, né? Mas eu também nunca gostei desse outro extremo de assim, nenhum paciente deve usar essa estratégia de tira e volta. Todo mundo deve ser tirado, e se ele tá bem, né? Se ele Ele vai aguentar. espere ele cansar, né? E se ele cansar, você volta ele para o ventilador. E eu vou te falar por quê. A gente atende muito Guillain-Barré aqui. E os Guillain-Barrés que chegam para a gente são muito graves, né? Eu já tive, assim, Guillain-Barré que eu comecei com 2 minutos fora do ventilador, sabe? E aí me incomoda, É possível, né? TRM alto. Então, me incomodava um pouco também essa fala de que não serve para ninguém, sabe? De que todo mundo tira do ventilador e a hora que ele der sinais, você volta. Só que numa dessa de dar sinais, eu já tive vários pacientes que, a hora que ele deu sinal, meu amigo, o pulmão dele fechou inteiro. Aí você volta pro ventilador, aí vai 2 dias para esse cara estabilizar de novo, sabe? E aí você acabava voltando muito para trás também. Então, eu acho que nem. Eu ia falar nem 880, mas não é essa a frase. Eu acho que a gente precisa entender de quem a gente está falando, né, Sancler? Porque, assim, uma coisa é você tem um paciente que fez traqueostomia, por exemplo, está no ventilador e é um paciente neurológico. Ele foi para tráqueo para proteção de via aérea. Não tem nada pulmonar. Esse paciente não faz sentido a gente pensar num protocolo de desmame aos poucos, né? Tira o cara do Porque ventilador, ele vai ele ficar tem maravilhosamente condições, a bem. capacidade, a única coisa que ele não tem condição, que é a proteção da via aérea, a traqueostomia supre. Vai garantir com cuff, né, ali, a princípio. Então, ele, ok, eu super concordo, tira ele do ventilador e deixa, né? Agora, como eu te falei, eu tenho paciente, às vezes um neuromuscular, ou um paciente muito fraco, que não vale a pena, às vezes, sabe? Você falar, vou pagar para ver até onde ele vai, entendeu? E aí, Muitas vezes ele teve um. passa nos testes tradicionais e você tira, e por causa dessa carga neurológica, tempo de VM, alteração da mecânica ventilatória e tal, ele é um paciente de alto risco de falha, né? Exato. E aí, olha, deixa eu só botar esse parênteses, Débora. Um paciente de ventilação mecânica que tem alto risco de falha, a recomendação é o estubá-lo e colocá-lo na VNI preventiva. E o paciente traqueostomizado com alto risco de falha? Eu interrompo a ventilação mecânica e faço o que com ele? Se ele tivesse Exatamente. entubado, ele teria indicação de VNI. Agora ele está ali e não tem VNI, porque ele ainda continua com a cânula, eu só fiz interrupção no VM. Então, será que não vale fazer um tratamento preventivo? E aí, o que eu queria falar é que saiu agora em 2026, lógico, né, gente? Dentro dos níveis de evidência, a gente, né, tem que olhar o artigo com cuidado, né, pelo tipo de artigo, né, na verdade é uma letter, né, que saiu na Critical Care Science agora em março. Ela é uma letter, né, é retrospectivo, né, não é um ensaio clínico, blá, 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 mas eu acho que ela joga a luz a essa discussão, né, porque ele é de um pessoal do Rio Grande do Sul, né, do Moinhos de Vento, se eu não estiver enganada, acho que eu não estou, que aí eles falam sobre isso, né, e eles compararam esses pacientes, né, só que é isso, é uma população com desmame difícil, então é uma população que é mais fraca, que tem uma alteração ali de mecânica, né, de facilidade de ser retirada, né, do ventilador. E aí, para esses pacientes, eles validam muito essa ideia, né, de que esse paciente mais crônico, né, com uma fraqueza, talvez seja mais interessante a gente pensar num desmame gradual para esses pacientes, sim, colocando em tempo, né, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, né, e ir aumentando, e não precisa aumentar de 30 em 30, de 1 em 1 hora, mas você ir aumentando e não tirar e largar lá até a falha dele, né, e aí eles tiveram resultados de novo, né, o artigo precisa ser analisado com calma, né, pelo tipo de artigo, mas eles tiveram resultados interessantes, assim, em relação à maior taxa de sucesso na liberação do ventilador. E eu achei interessante, sabe? Porque eu acho que joga a luz para um tópico que a gente vem falando com frequência, que é a gente está indo para um lado de estudar populações específicas, né? Características descobrir quem é que vai se dar melhor determinar. com isso, né?
Exatamente. Então, acho que não é nem o que era antes, sabe? De, todo mundo faz devagar esse desmame, mas também não o que a gente levou para o outro lado de, esse desmame gradual na tráqueo não existe e não serve para ninguém, né? Não sei. O que você acha? Eu acho que é muito válido. Inclusive, teve o trabalho que é italiano, que ele foi buscar quais eram os determinantes, né, que do tempo até que os indivíduos conseguissem ser decanulados, tipo esses fatores de risco, e é a gravidade clínica, é o tempo prévio de ventilação mecânica, é a piora da condição funcional, é a piora da condição ventilatória. Então, ele está dizendo, esses pacientes, eles demoram muito mais tempo para sair da ventilação mecânica. E é o que você disse. Então, eu posso pensar em individualizar terapêutica de condução do desmame até eu chegar na decanulação, da saída da VM até eu pensar lá na frente, talvez, em decanulação, quando eu entendo que esse é um paciente que não vai ser linear na condução. Agora, o paciente que estava ali, que ficou sedado 10 dias porque é uma doença grave, tirou a sedação, com 14 ele estava começando a acordar, você optou por traqueostomia. Vamos supor que você trabalha, né, na sua UTI com esse número aí mágico do 14. E aí, ele, naquele momento, talvez já passou todo o quadro respiratório e ele não precisa de tudo isso. Eu vejo se ele fica bem ocluído, eu vejo se ele tem tosse e eu tiro a cânula. Perfeito, eu desmamei do ventilador, interrompi a VM e decanulei. Mas esses outros não. Então, eu acho que essa identificação dos fatores de risco para maior dificuldade permite que a gente pense em estratégias como um desmame gradual, que foi agora levantado aí nessa carta lá do Critical Care Science. Fazer assim também cabe para alguns pacientes. E eles colocam que traz benefícios como o sucesso, no final das contas, da saída da ventilação mecânica para eles. Então, eu acho que é algo que liga uma luz para a gente na assistência, da importância da avaliação e individualização desses pacientes e para a pesquisa de mostrar que, olha, qual é a população que os resultados podem... Quando a gente bota todo mundo num bolo, talvez a gente vai chegar na ideia de que não devemos fazer assim. Mas pode ser, não é nem população só diagnóstico, população funcional, tempo de ventilação mecânica que esse paciente ficou, quantas vezes ele falhou num teste, quanto tempo ele já tem traqueostomia, talvez é isso que seja determinante em como a gente deve conduzir. Perfeito. Era isso mesmo que eu queria dizer, você disse muito melhor. Mas eu acho que isso é super interessante mesmo, porque ir na contramão é algo muito bacana. Porque é o que você falou, a gente viveu numa época que a gente fazia isso, aí de repente, não, isso não presta, não fazemos com ninguém, certo? Então eu nunca mais faço com ninguém, eu nem estudo com ninguém, e aí vem os autores e falam assim, deixa eu trazer uma luz para vocês, talvez alguém dê certo. Essa ida na contramão é a nossa evolução de prática baseada em evidência. Eu não faço, me perguntar, você faz esse desmame gradual? Para a maioria, não. No perfil de paciente que eu lido aqui, não. Mas para alguns eu acho que é válido. E eu fico sempre pensando nessa. Se a gente vai ser estático, se a gente vai ser A ou B somente, tá bom. Estubou um paciente de alto risco, você pressuriza o sistema com ventilação não invasiva. Se você tem um paciente traqueostomizado, e a maioria é de alto risco, né, Débora? Esses traqueostomizados de longo tempo no ventilador, a maioria é de alto risco. Aí na hora que você interromper, desligar a pressão positiva dele, o que é que você faz para diminuir a chance da insuficiência respiratória de novo? E aí? Se é VNI, por que não fazer períodos aqui? Né? Eu acho que é isso, eu acho que a gente foi para um lugar de não serve para ninguém e tudo mais, ou deve ser feito assim, que não foi baseado em evidência também, né? Foi baseado numa raiva que todo mundo ficou de fazer as coisas desse jeito, né? Do povo que ficou inconformado de a cada fazer, como é que falam no Instagram? Nebulização por períodos, né? Aí o povo ficou com raiva disso e começou a falar, não serve para ninguém. Mas acho que hoje, e isso é muito legal, porque a fisioterapia tem crescido muito, com a gente se permitindo questionar se realmente não é para ninguém, né? Não tem um fenótipo, não tem um grupo que não se beneficiaria com isso, né? E acho que isso igual você falou, é muito importante para a gente se permitir repensar e questionar, né? Porque, obviamente, algumas coisas servem para ninguém mesmo, mas muitas coisas podem não servir para uma grande população, mas podem servir
para algumas outras Você tem que pessoas. saber dessa carta na manga, nem que seja para um paciente específico, né? Você tem que ter Exatamente. conhecimento sobre ela. E aí, esse que eu falei dos critérios lá de risco, ele traz uma outra coisa que eu acho que a gente pode deixar uma mensagem aqui também, Débora. Quem é que tem mais dificuldade de desmamar e de chegar à decanulação? Mais graves, mais tempo de ventilação mecânica, pior condição funcional e comprometimento respiratório. Não é só essa avaliação e essa retirada gradual. Aqui está trazendo para você uma luz que, por exemplo, tirar logo do ventilador é uma coisa boa. Então, traz para o fisioterapeuta uma responsabilidade diferente. Pior condição funcional, mais tempo até ele conseguir o sucesso. Vamos mobilizar esses pacientes mais cedo, vamos reabilitar esses pacientes com mais qualidade. Pior condição respiratória, vamos fazer treinamento muscular, porque a maioria desses pacientes estão fracos. Então, associado a esse conhecimento, você coloca um monte de intervenção que vai favorecer o desmame do seu paciente. Então, eu acho que eleva também as responsabilidades quando a gente conhece isso, para lidar com esses pacientes traqueostomizados. Exatamente. Então, assim, resumindo, gente, tem muita coisa que a gente já faz, né, de base, e que esses artigos vêm só para validar, né, assim, então, cuff, umidificação, enfim, mas tem algumas coisas que estão ganhando muita força, né, que é a desinsuflação do cuff, que é a válvula de fala, que é a reabilitação desses pacientes, né, e avaliação precisa de tosse e manutenção de via aérea pérvia. Isso. E essas nuances, né, de como tirar esse paciente, né, como fazer o desmame desses pacientes do ventilador, né, não mais colocando todo mundo em um saco só. Então, acho que é isso, assim, a ideia era a gente discutir um pouco, né, do que tem sido falado, né, e eu achei legal, porque eu achei que, de repente, veio, assim, um boom de atualizações de traqueostomia, que fazia um tempinho que a gente não vários, via. né? Falou, o que aconteceu? Quem acordou aqui para ler isso? Exatamente. E aí fica a minha sugestão, então a minha dica hoje é que as pessoas leiam, né? Leiam esses artigos novos, e aí, se você não sabe quais são, você pode escrever para a gente, que a gente manda para vocês. Quem está no Apoia-se vai receber, né? Mas quem não está, pode dar um toque que a gente manda. Eu tenho feito bastante propaganda disso lá na UTI, já falei para todo mundo, vocês viram os artigos novos que saíram? Vale a pena ler. Muito bom. Eu tenho uma dica, eu estava procurando aqui, só que eu acho que não está mais disponível aberto. Eu assisti no Netflix há muito tempo atrás, e aí eu estava procurando aqui, não está mais no Netflix, é um filme que chama Beijar e Chorar. Ele é de 2017, ele conta a história de uma jovem que era patinadora e ela tem um tumor, e aí ela começa a querer cantar para ajudar no tratamento, um tumor na traqueia, e ela usa traqueostomia. E aí mostra coisas não tem nada a ver com traqueostomia em si, mas mostra coisas do dia a dia, tipo trocar uma cânula em casa, a família fazendo, a fixação, a questão da fala e tal. Então é um filme legal sobre isso, Beijar e Amar. É uma história verídica de uma patinadora que teve isso. Eu não lembro o nome dela agora. Legal, muito bom. Tá bom, pessoal, foi um prazer mais uma semana estar aqui com vocês e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Obrigada, até lá. Até lá.